Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Amós, nosso quinto encontro. Vamos trabalhar o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, onde nós vamos, então, refletir, sobre as tramas da sociedade. Vamos ouvir essa sociedade do reino de Israel, suas tramas, das suas autoridades, dos seus príncipes, e aquilo que Deus fala para este povo, através do profeta Amós. Capítulo 4. É o nosso quinto encontro. Vamos ouvir as damas da sociedade. Escutem esta palavra, vacas de Bazã, que moram no monte de Samaria. Vocês que oprimem os fracos, maltratam os necessitados e dizem a seus maridos: tragam algo para beber. O Senhor Javé jura por sua santidade que para vocês há de chegar o dia em que serão carregadas com ganchos e seus filhos em arpões. Terão que passar uma atrás da outra pela brecha da muralha e para o Hermon serão levadas. Oráculo de Javé. Um culto que condena. Dirijam-se a Betel e pequem. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam de manhã seus sacrifícios e ao terceiro dia levem seus dízimos. Ofereçam pão fermentado como sacrifício de louvor e proclamem em alta voz as ofertas espontâneas. Pois é disso que vocês gostam, filhos de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Advertência sem conversão. Eu deixei limpos os seus dentes em todas as cidades. De todos os lugares retirei o pão. Mas, nem mesmo assim, vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. De vocês eu escolhi a chuva. De vocês eu escondi a chuva, 3 meses antes da colheita. Eu mandava chover numa cidade e não fazia chover na outra. Numa roça, eu mandava chover, e a outra, onde não chovia, secava. 2 ou 3 cidades iam cambaleando beber água em outra cidade, e não conseguiam matar a sede. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Com o carvão e a ferrugem do trigo, eu castiguei vocês. Sequei suas hortas e vinhedos. E o gafanhoto comeu suas figueiras e oliveiras. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Uma peste eu lhes mandei, igual às pragas do Egito. Matei seus guerreiros à espada, e os cavalos foram levados pelo inimigo. Fiz subir pelas narinas de vocês o mau cheiro do acampamento, mas nem assim mesmo
vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. Eu revirei vocês de cabeça para baixo, como Deus fez com Sodoma e Gomorra. E vocês ficaram como tição puxado do fogo. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. Pois é assim que eu tratarei você, Israel. E porque vou levá-lo, porque vou tratá-lo assim, e porque vou tratá-lo assim, prepare-se, Israel, para encontrar-se com seu Deus. Homenagem a Javé. Vejam, ele forma os montes e cria os ventos. Manifesta seu pensamento ao homem. Faz a aurora e o crepúsculo, e caminha sobre as alturas da terra. Seu nome é Javé, Deus dos exércitos. Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar. As damas da sociedade. Versículo 1. Escutem essas palavras, vacas de Bazã, que moram no monte de Samaria. Vocês que oprimem os fracos, maltratam os necessitados e dizem a seus maridos: tragam algo para beber. As damas da alta sociedade de Israel vivem no luxo, à custa dos fracos e necessitados. As mulheres são comparadas a gado de raça, criado nas pastagens de Bazã. Elas irão para o exílio, conduzidas como animais. Elas vivem no luxo e oprimem os fracos, aproveitando de seu poder e, na arrogância, maltratam os necessitados. E vivem bebendo vinho, se embriagando com vinho. Isto é uma vida fútil. São mulheres mimadas. A opressão dos pobres não se trata de práticas injustas, mas pela exigência de serem sustentadas no estilo de vida luxuoso, de festas e satisfação própria. Versículo 2. O Senhor Javé jura por sua santidade que para vocês há de chegar o dia em que serão carregados com ganchos e suas acompanhantes em arpões. Enquanto os homens juram por alguém maior, eles juram por Deus. Deus se compromete por sua própria santidade, já que não existe alguém maior que ele. A fórmula do juramento tem caráter irrevogável. As mulheres ricas serão humilhadas e serão levadas para o exílio. Participarão dos sofrimentos. Elas serão carregadas com ganchos. Quando o inimigo abrir brechas nos muros da cidade, as mulheres, vacas gordas, vacas de Bazã, serão tiradas pela brecha por ganchos de ferros, anzóis e arpões. Trata-se de uma sentença sem misericórdia, para quem não tem misericórdia. As acompanhantes as seguirão, lançadas em arpões, aprisionadas. Versículo 3. Terão que passar uma atrás da outra, pela brecha da muralha, e para o Hermon serão levadas, oráculos de Javé. As mulheres serão levadas prisioneiras, passando pelos buracos das muralhas. Vão para o exílio, levadas para o Hermon, que era uma montanha no limite do norte do país, onde passa a estrada que vai para a Síria. Um culto que condena. Versículo 4. Quarto. Dirijam-se a Betel e pequem. Vão a Gilgal
e peque ainda mais. Ofereçam de manhã seus sacrifícios, e ao terceiro dia levem seus dízimos. O culto aceito por Deus é aquele que brota da humildade, da obediência, à aliança e do amor divino. O Senhor rejeita o sacrifício quando os ritos mudam os costumes, altera o calendário das festas, ou escolhe lugares de encontro com Deus, templos, onde Deus não está. Deus se opõe aos templos onde se faz culto, lugares escolhidos pelos patriarcas. O único culto aceito é o de Jerusalém no Reino do Sul. E quando o Reino do Norte rompeu com Roboão, filho de Salomão, o Reino do Norte estabeleceu outros templos, um em Betel, outro em Gilgal. Em Betel, este templo se opunha aos privilégios de Jerusalém e lembremos que os reis do Reino do Norte, nenhum deles eram descendentes de Davi. Descendentes de Davi eram somente os reis do Reino do Sul, de Judá. Betel era um templo cismático. Ir a Betel não é prestar culto a Deus, mas é pecar. Gilgal, templo da época de Josué, entre Jericó e o Jordão. Mas existe outro Gilgal perto de Betel. Provavelmente seria este templo que Amós se refere. Nestes lugares se oferecem sacrifícios e dízimos, mas são lugares não dignos do culto, porque Deus escolheu Jerusalém. Versículo 5. Ofereçam pão fermentado como sacrifício de louvor e proclamem em alta voz as ofertas espontâneas, pois é disso que vocês gostam, filhos de Israel. Oráculo do Senhor Javé. Em Betel se celebravam os atos litúrgicos, sacrifícios de bois e ovelhas, acompanhado de uma refeição comunitária. Os dízimos, as ofertas dos produtos da terra, conforme o voto feito por Jacó em Betel, Gênesis capítulo 28, versículo 22. A oferenda da farinha ou pão sem fermento, consumido sobre o altar, em sinal de agradecimento. Levítico, capítulo 2, versículo 1 a 11. Enfim, as ofertas espontâneas de ação de graças destinadas aos sacerdotes, mas anunciada em alta voz, do valor ofertado durante a confissão de fé pública. Salmo, capítulo 66, versículo 13 a 19. Israel quer multiplicar os atos litúrgicos e modificar os ritos. Este culto nada tem a ver com o verdadeiro amor de Deus, com o verdadeiro culto a Deus. E este culto só pode ser realizado em Jerusalém. Versículo 6. Eu deixei limpos os seus dentes em todas as cidades e de todos os lugares. Retirei o pão. Mas nem assim mesmo, vocês voltaram para mim. Oráculo de Javé. Javé deixou limpos os dentes. É uma imagem da penúria e da fome. Nem o momento de penúria serviu para a conversão do povo de Israel. Israel não se converte. Mudou seus hábitos e costumes e não voltou para Jerusalém. Versículo 7. De vocês eu escondi a chuva, 3 meses antes da colheita. Eu mandei chover numa cidade e não fazia chover na outra. Numa roça eu mandava chover e a outra, onde não havia chuva, secava. Naquela região, a chuva de inverno
que se dá normalmente de dezembro a março, era indispensável para a agricultura. Quando atrasava a chuva, 3 meses antes da colheita, o trigo não tinha mais tempo para formar a espiga, antes da seca de verão. As chuvas esparsas, chovendo num lugar e outro não davam uma boa colheita para Israel. Versículo 8. 2 ou 3 cidades iam cambaleando beber água em outra cidade e não conseguiam matar a sede. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. A seca foi grande. Umas cidades tinham água, outras não. Nem o sinal da seca serviu para a conversão do povo de Israel. Muitos poços secaram por causa da seca. Versículo 9. Com o carvão e a ferrugem do trigo, eu castiguei vocês. Saqueei suas hortas e vinhedos, e o gafanhoto comeu suas figueiras e oliveiras. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. Aqui trata das doenças do trigo devido à sua seca persistente, o carvão e a ferrugem. Nem isto despertou, nem nessas coisas despertou. Essa coisa despertou em Israel uma conversão. Retomando. Aqui trata das doenças do trigo devido a uma seca persistente. Quais doenças? O carvão e a ferrugem. Mas nem isto despertou em Israel uma conversão. O sol da seca, vai secar as hortas e os vinhedos, e as figueiras e as oliveiras serão destruídas pelos gafanhotos. Versículo 10. Uma peste eu lhes mandei, igual às pragas do Egito. Matei seus guerreiros à espada, e os cavalos foram levados pelo inimigo. Fiz subir pelas narinas de vocês o mau cheiro do acampamento, mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. A peste egípcia se recorda em Êxodo, capítulo 9, versículo 3 a 5. Peste que abatia homens e animais. A espada representa a guerra. Pode ser uma epidemia que veio do Egito ou algo comparável às pragas do Egito. Aqui vemos que a história de Israel está cheia de advertências divinas, como a fome, sede, calamidades de todo tipo, pestes, guerras e inúmeros desastres. Essas realidades não levaram Israel à conversão, mas Israel continuou sendo um povo injusto e realizando um culto puramente exterior, sem vida, desligado de Jerusalém. O mau cheiro do acampamento, situação insalubre de mortos, vencidos na guerra, derrotados. Versículo 11. Eu revirei vocês de cabeça para baixo, como Deus fez com Sodoma e Gomorra, e vocês ficaram como tição puxado do fogo. Mas nem assim mesmo vocês voltaram para mim, oráculo de Javé. Aqui trata de um juramento divino que envolve toda a cidade. Sodoma e Gomorra aqui funciona como um provérbio. Deus revirou Sodoma e Gomorra de cabeça para baixo. O tição puxado pelo fogo traz à memória uma pequena família que se salvou do incêndio. O incêndio lembra a destruição das 2 cidades pelo fogo. Israel foi queimado, um tição puxado do fogo, em brasa, e nem passando por isto, Israel se converteu. Versículo 2. Pois é assim que eu tratarei você, Israel. E por que vou tratá-lo assim? Voltando.
E porque vou tratá-lo assim, prepare-se, Israel, para encontrar-se com seu Deus. Israel será tratado como em brasa de um tição, com fogo. O que virá será mais grave que todas as desgraças ocorridas. Desgraças, pois, diante do pecado de Israel, Deus tirou de Israel a graça divina. Israel deve se arrepender, pois irá encontrar com Deus, seu juiz, um encontro pessoal. Versículo 13. Vejam, ele forma os montes e cria os ventos, manifesta seu pensamento ao homem, faz a aurora e o crepúsculo, e caminha sobre as alturas da terra. Seu nome é Javé, Deus dos exércitos. O profeta anuncia quem é Deus, Criador de tudo. Na sua providência, criou os montes, ventos, a aurora, o crepúsculo, o pôr do sol. Ele caminha no céu, sobre as alturas da terra, e faz o ser humano conhecer seu pensamento. Aqui cabe um hino ao Deus Criador. Os verbos são os mesmos do Gênesis. Javé é o Deus que molda, Deus que cria, Deus que produz. Este é Javé, este é seu nome. O Deus da proximidade, que caminha com seu povo e que consente ser conhecido pelo ser humano. Este ser humano que conhece seu pensamento, porque o próprio Deus se revelou aos seres humanos. Então, esse é o nosso capítulo, nós temos o capítulo 4 do profeta Amós, que sirva para nós também de alerta para essa coerência de não vivermos uma vida com ritos e celebrações vazias, mas com aquelas que realmente são reconhecidas e agradáveis a Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.